2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Segundo Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o capítulo todo, tá? Porque é bem pequeno, são só 18 versículos. A gente já lê ele completo e então a gente entra no entendimento daquilo que Paulo está nos ensinando aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vem com um balde, né, de conhecimento para nós, de ensino, baseado em toda essa questão do sofrimento, né, por amor de Jesus. Ele termina o capítulo 3 com aquela questão que nós falamos sobre quem é o Senhor, né, que está dominando na nossa vida. Quem é o Senhor que está sobre nós, que está realmente regendo a nossa vida. Quem é o Senhor que manda na nossa vida depois que aceitamos a Jesus. Então, esse entendimento de senhorio e de escravo por amor, ele precisa estar muito claro dentro do nosso coração como filhos de Deus, como servos de Jesus, como aqueles que estão nessa terra para um propósito. E qual é o propósito da igreja como corpo? Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Então, como igreja, o grande propósito para nós é o comissionamento, é o id, né? Essa evangelização que Paulo está falando aqui. E para isso, geralmente a gente precisa entender que existe um Senhor sobre a nossa vida, de que nós não somos donos de nós mesmos. E aí por isso que Paulo começa o capítulo 4 falando que toda glória, tudo que ele faz não é para se vangloriar.
Paulo, ao longo da carta, né, tanto de 1 Coríntios quanto de 2 Coríntios, ele precisa o tempo inteiro estar reafirmando para os irmãos de Corinto que o que ele faz, que o que ele fala, que aquilo que ele deseja através dessa carta é alcançar os irmãos com graça, com correção, debaixo de muito amor, de muita humildade, que Paulo não está querendo se engrandecer como apóstolo ou como mestre ou como pastor daquela igreja. Pelo contrário, o amor que ele tem pelos irmãos, por aquela igreja, é que faz com que ele escreva corrigindo, discipulando eles dessa forma. Então ele diz assim no versículo 1 novamente, vamos lá. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia, então o ministério de Paulo, de ser apóstolo, de ser esse evangelista, de ser esse mestre, não vem dele, mas da misericórdia do próprio Deus, né? Ele é claro em dizer que é pela misericórdia que ele tem esse ministério, que nos foi dado, não desanimamos. Então, a grande questão, gente, nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, para quem entrou aí. A grande questão aqui de Paulo, em toda essa carta que ele está escrevendo, tanto a primeira quanto a segunda para Coríntios, é trazer um certo vigor ou uma certa firmeza para o corpo de Cristo. Porque Paulo é aquele apóstolo, Paulo é aquele discipulador que ele diz assim para todos os discípulos dele. Nós vamos ver isso quando ele falar com Timóteo, quando a gente lê as cartas de Timóteo, vocês vão perceber isso. A de Tito também. Ele é aquele que sempre vai dizer, vale a pena, tá? Então, esse é o grande slogan de Paulo. Se a gente pudesse colocar aí um slogan para Paulo hoje, a gente diria assim, vale a pena. Por que vale a pena, Paulo? Porque Paulo vai dizer dentro desse capítulo para nós que qualquer tribulação, qualquer circunstância adversa, qualquer dificuldade e até a morte, para Paulo tem um grande peso de glória. Por quê? Porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele vai falar, não importa se você está vivo no seu corpo ou se você está morto, enterrado na terra, você precisa ter o foco da eternidade e não o foco desta terra, deste momento de vida. Então, o que adianta desobedecer a Deus, viver uma vida bacana aqui nessa terra, nesse momento, mas no momento em que você tiver que ser julgado diante do tribunal de Deus, você ser condenado e ter uma morte eterna, né? Então, Paulo está dizendo assim, vale a pena. O que vale a pena, Paulo? Vale a pena tudo que a gente passa. Vale a pena todos os percalços que acontecem. Vale a pena sofrer perseguição por Jesus. Vale a pena renunciar à minha carne. Vale a pena não pecar. Vale a pena passar tempo com Deus através da leitura da palavra. Vale a pena. Qualquer coisa que você colocar aí que Deus tem nos impulsionado a fazer, Paulo está dizendo para nós, vale a pena. Porque ele diz já nesse primeiro versículo que mesmo que tudo isso seja difícil, o que ele termina falando? Não desanimamos. Então Paulo é aquele homem que ele é alguém que não desanima em momento nenhum. Diante de qualquer circunstância que estava diante dele, ele dizia assim, Senhor, por causa do chamado, por causa do propósito, por causa da eternidade, porque eu quero estar com o Senhor na eternidade, vale a pena, eu não vou desanimar. Ainda que o homem diga que não vai dar, ainda que a circunstância seja de perseguição, ainda que vocês, irmãos, digam que não me amam, eu não vou desanimar. Eu vou continuar falando desse grande amor de Cristo. Versículo 2. Antes, olha o que ele diz, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. O que está na versão de vocês aí, gente, esse início do capítulo 2? Eu quero só por curiosidade para ver o que está falando aí sobre renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Deixa eu ver o que está aí no versículo 2 de vocês. Quem tiver aí, abre aí o áudio e lê para nós uma nova versão. Assim, ó, nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós.
Opa, Paulo tá falando sobre reputação, gente. Paulo tá falando sobre procedimentos secretos, que é o quê? Ele não faz algo nos bastidores e algo na frente das pessoas. Paulo não tem duas caras, Paulo não tem duas atitudes. Paulo tem uma... Pode falar aí, Rê. Não? É que apareceu uma mãozinha aqui. Negócio engraçado. Não sei. Mais alguma versão diferente? Tá, fala outra versão aí pra mim, mais alguém desse versículo 2? Evitamos a todos os atos vergonhosos e honestos simulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Paulo está falando sobre reputação. Literalmente é isso, né? Ele está dizendo assim: eu jamais vou fazer coisas secretas, coisas obscuras, coisas nas escondidas, para que isso de alguma maneira escandalize o evangelho de Cristo. Então Paulo está dizendo o quê? A mesma verdade, a mesma pregação, a mesma vida que vocês veem aqui diante da igreja, diante do povo, é a mesma que eu vivo no meu dia a dia, é a mesma que eu vivo com os meus amigos, é a mesma que eu vivo quando eu estou no meu secreto. Então Paulo está falando de reputação, ele está falando que ele renuncia, né, qualquer coisa que possa trazer algum tipo de má reputação para ele e principalmente para o evangelho de Cristo, né, que traga algum tipo de problema para a igreja. É isso que Paulo está enfatizando aqui para nós. Mas ele fala assim, ao contrário, né? É uma clara exposição das verdades de Deus. Então ele fala o tempo inteiro, eu tento expor a minha vida, os meus defeitos, aquilo que eu tenho feito, para que vocês saibam exatamente a quem vocês devem imitar, né? Qual é o procedimento. Então se ele mortifica a carne dele, gente, o que Paulo está dizendo assim, se eu, que sou escravo de vocês, que estou aqui pregando o evangelho para vocês, porque Deus tem me chamado, me comissionado pela misericórdia dele, para que vocês sigam o evangelho que eu tenho pregado. Se eu tenho feito isso, façam também. Porque, na verdade, nós precisamos dessa renúncia para termos uma vida justa diante de Deus. Não há como, né, ter uma vida de outra maneira, senão segundo o evangelho. É disso que Paulo está falando. Então, se eu renuncio, eu quero muito que vocês entendam essa renúncia e também renunciem a algumas práticas, para que vocês então estejam achados, né, dignos, justos diante de Deus. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está dizendo assim, olha, se tem alguém que não está conseguindo entender o que eu tenho pregado, o que eu tenho ensinado, por isso que ele fala, mas se o nosso evangelho está encoberto, né? Se parece que está difícil de entender, se está difícil de compreender, é porque o Deus dessa era é que está cegando o entendimento daquelas pessoas que são descrentes, que são aquelas que não querem crer, né, na palavra que eu tenho pregado. Então, se uma pessoa ela decide por conta própria fechar os seus ouvidos, fechar os seus olhos, travar a sua mente, o seu coração para não compreender a verdade de Deus, ela está decidindo estar com o coração fechado, com a mente encoberta, com os olhos espirituais fechados, porque Deus está, né, revelando o seu evangelho para nós. Por exemplo, aqui dentro da sala, só sai com dúvida aquele que realmente quer sair com dúvida. Por quê? Porque a gente está tendo um estudo quase que versículo a versículo da palavra de Deus. Então, ou eu entendo, ou eu não entendo, porque algo está cegando o meu entendimento. Porque está claro, está objetivo. A gente está indo dentro da própria Bíblia. Eu procuro nem trabalhar com apostilas para que justamente não crie dúvidas, né, a respeito do texto bíblico. Então a gente vai para a Bíblia para justamente compreender o que Paulo está nos ensinando, o que a palavra está nos ensinando através das escrituras, né? Então Paulo está dizendo assim, se o meu evangelho ele está encoberto, se tem gente que não está conseguindo entender, se tem gente que não está conseguindo compreender o que eu estou falando, é porque essa pessoa ela está já perecendo, ela está ainda em trevas, né? Porque ele está dizendo no versículo 4,
o Deus com letra minúscula, né? Então tá falando do Deus dessa era, né? Do Deus desse mundo, não do nosso Deus, porque Deus é com letra maiúscula. Ele diz, o Deus dessa era, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes. Então quem não quer crer, tá cego pelo Deus dessa era. Tá fechando os olhos para a verdade de Deus. Nós vamos ver o quão tremendo Paulo diz aqui, ó, na sequência do versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós pregamos a nós mesmos, mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Olha o versículo, eu quero que vocês vão comigo. Eu estava meditando nesse texto essa semana e casou certinho com a aula de hoje. Então eu escrevi aqui para a gente meditar junto. Capítulo de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Abram lá comigo, deixem aí marcado já, a gente já vai voltar. João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Olha o que o apóstolo João fala a esse respeito e que Paulo está praticamente confirmando algo que a própria palavra já vinha declarando, né? Ou a palavra toda, desde o início, já vinha declarando isso. João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, a gente vai ler. Esse texto, eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica e essa leitura acho que foi de ontem ou de anteontem. Quem está aí comigo vai lembrar. E nessa minha Bíblia de estudo, que é diferente em ordem cronológica, esse texto inclusive está entre parênteses, entre chaves, porque ele já tinha me chamado muita atenção no ano anterior da leitura, né, o ano passado. Então é um texto tão profundo, tão forte, mas que geralmente os crentes ficam só no João 3,16. Quem sabe de cor João 3,16? Levanta a mão aí, quem sabe. João 3,16. Quem sabe de cor? Né? Um texto extremamente falado em qualquer roda de pregação, em qualquer igreja, ou em qualquer evangelismo. Mas vocês já perceberam que não há uma continuação do texto bíblico? E o texto bíblico em seguida desse versículo de 3,16, ele é tão profundo, tão forte, tão revelador para nós, que às vezes a gente para naquilo que é o versículo-chave e não vai para mais profundo, né? Deus falou grandemente conosco ali em João 3,16 e a gente para por ali e esquece que o restante, o antes e o depois, talvez seja tão mais importante do que aquele versículo em si. Vamos ver o que João diz então. João 3,16, nós vamos até o 21. Ele fala assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, voltando, você segura a página, vamos voltar lá no texto que a gente estava lendo de Paulo. Ele diz assim, ó, versículo 4, aliás, versículo 3. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão o quê? Perecendo é que está encoberto. Vamos voltar lá para o texto de João. Volta lá, ó. Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, né? Não seja destruído, não seja morto eternamente, né? Não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Paulo está falando de eternidade também lá no texto. Paulo deseja que os cristãos de Corinto e nós venhamos sim renunciar muita coisa por causa da eternidade. Paulo não está olhando só para esse tempo, mas Paulo olha principalmente para a eternidade, porque é o nosso alvo, né? É a nossa meta, é vivermos com Deus. Essa era, ela já está contaminada pelo pecado. Nós não queremos essa era, nós não queremos esse tempo, nós queremos a eternidade com Deus. Aí ele diz no 17, olha só: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então, Jesus veio no mundo, na sua primeira vinda, para o quê, gente? Ele veio para condenar o mundo? Não, ele veio para salvar o mundo. Então, o intuito de Jesus ter vindo à Terra, do Deus encarnado, de Jesus vir como Filho unigênito de Deus, só tem um propósito. Até a segunda volta de Cristo, só existe um propósito para Jesus ter nascido nessa terra. Que é qual? Salvar, para que este fosse salvo por meio dele. Então,
a vinda de Cristo só tem o propósito de salvar. Jesus veio ao mundo para salvar o que estava perdido, o que estava perecendo. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Então, há uma afirmação. Olha só. Quem nele crê não é condenado. Então, quem crê em Jesus já está, então, fora de condenação. Por quê? João está dizendo isso. Olha a sequência. Mas quem não crê já está condenado. Na sua Bíblia também tem um já aí? Ou só na minha que tem? Então, o que acontece? Qual é a afirmação de João aqui para nós? Nesse 3:18. É que, na verdade, a humanidade, todos nós, já tínhamos uma condenação prescrita para nós. Então, não existia salvação para nenhum de nós. Não existia possibilidade de vida eterna para nenhum de nós antes do nascimento de Jesus. Antes da cruz de Cristo, ok? A cruz, a morte de Jesus pela minha vida e pela tua vida, é que dá a possibilidade de eu crer e então não ser condenado. Porque se eu não crer, e o crer aí não tem a ver com acreditar, tem a ver com crer, com fé, com nascer de novo, é que me dá a possibilidade de vida eterna. Porque se eu não crer, eu já estou condenado. Então aquela pessoa que não crê em Jesus, que não passa da morte para a vida, ela já está, gente. Não adianta passar panos quentes, colocar uma peneira no sol, porque aquele que é descrente, aquele que não nascer de novo, não tem possibilidade de salvação. Não tem. Elisângela, como assim? Não tem. João está afirmando para nós que já está condenado quem não crê em Jesus. Não é que vai ser condenado. Não. Já está. Então, é uma afirmação ainda maior do que a afirmação de salvação, ok? Porque há uma necessidade do crer. Então, aquele que crê, ele não é condenado, ok? Porque ele vai passar da morte para a vida. Mas e aquele que não crê em Jesus? O que já acontece com ele? Ele já está condenado. É isso que João está dizendo para nós. Por quê? Ele diz assim: por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, por que a pessoa já está condenada? Por ela não crer no Filho unigênito de Deus, ok? Por não nascer de novo, por não crer na palavra. Versículo 19. Este é o julgamento. Aí 2 pontos, ok? Então, vai vir a palavra que vai dizer para nós que este é o julgamento. 2 pontos. A luz veio ao mundo. Quem é a luz, gente? Jesus. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram o que, gente? Como que tá aí na Bíblia de vocês? As trevas. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, João está explicando para nós por que as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Por que as pessoas amam mais o pecado, mais o Deus dessa era, que é o diabo, do que Jesus, que é a luz do mundo? Por quê? Ele explica, olha só. Porque as suas obras eram más, porque eles eram pecadores, porque eles gostam do pecado, porque eles gostam das obras que eles fazem nas trevas. Versículo 20, olha só. Quem pratica o mal odeia a luz. Então quem gosta do pecado não gosta mesmo da luz, ok? Gosta de ficar no escuro, gosta de ficar escondido, gosta de fazer as coisas nas escuras, ok? Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então quem é que quer ser exposto, gente, quando está em pecado? Quem quer ser exposto quando está em erro? Ninguém, né? Mas há essa necessidade disso acontecer, porque se as minhas obras elas não forem expostas, eu não consigo então me livrar das trevas e entrar na luz. Por isso a necessidade do reconhecimento do pecado, por isso a necessidade, eu vou falar algumas coisas aqui, mas não tem a ver com o que a palavra está dizendo no sentido literal, tá? Por isso que quando a gente chama alguém para aceitar Jesus, a gente pede para ela levantar a mão e vir para frente. É uma maneira, não que isso seja bíblico, ok? Porque não é. Mas é uma maneira, gente, da pessoa se expor na luz, sair das trevas. Ó, eu estou confessando
diante de uma multidão de pessoas e de anjos e de demônios nas regiões celestiais, que eu me arrependo, que eu preciso entrar na luz e sair das trevas, porque senão parece que as coisas continuam escondidas. Tem muitos pecados que eles precisam, gente, ser confessados, muitas vezes até publicamente, diante da igreja, do corpo de Cristo. Por quê? Porque se assim for, há uma exposição para a luz daquilo que foi feito nas trevas, daquilo que foi feito nas escondidas. E então isso vem à luz, e aquela luz que resplandece sobre as trevas é o que traz arrependimento real para a minha vida. Muitas pessoas, elas têm a tendência de querer somente confessar, principalmente pecados muito pesados, vamos dizer assim, maneira de falar, porque não existe pecadinho nem pecadão, mas tem alguns pecados que eles precisam dessa luz de exposição em público para que você realmente seja exposto diante do reino das trevas e diante da luz de Cristo, para que você se arrependa e seja curado e seja restaurado e a igreja possa te ajudar. Então as pessoas, elas geralmente preferem esconder o pecado e por isso que elas nunca conseguem se livrar das trevas, porque elas estão sempre voltando para aquela mesma prática, né? Porque não foi exposto na luz, você continua em trevas. Olha o que ele diz no versículo, vou falar o 20 de novo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então percebem que a diferença de salvo e não salvo, daquele que realmente creu e daquele que ainda está na dúvida se creu, é essa exposição à luz. Ela realmente está sempre muito aberta à confissão de pecados, ela está sempre muito aberta a expor a sua vida para que ela seja curada, porque ela quer que a luz de Cristo entre em todas as áreas da sua vida. Vamos voltar lá. Vocês viram por que Paulo está citando isso aqui para nós a respeito de luz, a respeito da luz do evangelho, né? Por isso que ele cita aqui o versículo 4. O Deus dessa era, voltando lá para 2 Coríntios, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho. Então, a luz de Cristo, ela só pode ser vista por quem está com os olhos desvendados. Se eu colocar uma venda nos meus olhos, ainda que a parte externa esteja acesa, haja muita luz, existe uma treva, existe uma escuridão nos meus olhos. E eu não consigo ver luz, eu só consigo ver trevas. Porque você já colocou um pano, né? Já brincou de cabra cega, cobra cega, cabra cega, sei lá como é que fala. Você coloca aquela venda nos olhos, né? E geralmente para brincar com isso a gente põe aqueles panos escuros, né? Para não dar reflexo da luz e você conseguir enxergar pelo pano. Então geralmente dobra o pano em várias partes e põe nos olhos. Por quê? Porque isso vai fazer com que você fique totalmente na escuridão e você não consiga enxergar nada que está aí fora, inclusive a luz. Até quem já brincou disso lembra, quando a gente tirava a venda assim dos olhos, não dava até um negócio no olho. Por quê? Por causa da luz que estava fora. Se você ficava muito tempo com o pano no olho, você fica até com os seus olhos meio ofuscado quando você vai para a luz. Por quê? Porque você estava em trevas, ok? É disso que Paulo está falando. Se os olhos de alguém está encoberto para o evangelho dele, está porque o Deus dessa era cegou o entendimento dessas pessoas. As pessoas estão cegas, gente. Elas estão cegas. Elas não conseguem ver a luz do evangelho. Elas não conseguem ver a luz de Jesus que nós estamos mostrando para elas. Nós estamos com um holofote diante das pessoas e mesmo assim elas não encontram a luz. Elas vivem em trevas. Elas preferem as trevas. Por que elas preferem as trevas? Segundo João, gente, porque elas querem continuar com a sua má conduta, com as suas más obras. O que são as más obras? São todas aquelas obras da carne que nós listamos em Gálatas, capítulo 5, quando a gente falou sobre obras da carne e fruto do Espírito. Lá mostra nitidamente, Paulo também fala um pouco sobre isso em outras cartas, mas Gálatas está bem enfático sobre as obras da carne, ok?
Então, fora todas as outras coisas que a gente sabe que estão inseridas nisso. Versículo 6 quer dizer: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu vou me permitir, gente, fazer uma outra comparação de um texto bíblico, nesse texto de Paulo aqui, no versículo 6, porque eu tenho certeza que Paulo pensou nisso também quando ele escreveu isso para nós. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Eu quero o versículo de alguém aí no versículo 6. Tem alguma versão diferente desse versículo 6? Porque eu vou fazer uma outra comparação, queria saber como é que tá na Bíblia de vocês. Versículo 6. Pois Deus disse, haja luz na escuridão. Obrigada, Adailton. Glória a Deus, que versão maravilhosa. O que Deus disse, Adailton? Haja luz aonde? Na escuridão. Mas alguém tem essa versão do Adailton? Que está muito melhor que a minha. Tem mais alguém que está com uma versão parecida com essa? Como que tá aí o de vocês? Em que versículo, gente, a gente tem exatamente essa voz de Deus falando? Haja luz. E a luz veio sobre as trevas. Quem acertar, eu vou falar que é crente de verdade, que tá aqui comigo já tem 3 anos estudando a Bíblia. Onde é que tá, gente? Ô, glória! Tem que ser um coral de anjos falando isso, né? E disse Deus no princípio... Vamos lá pro texto, gente. Vamos ver se existia trevas, né? Na Bíblia, se as trevas estavam lá para resplandecer a luz. Vai lá, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Mas nós vamos ver desde o 1 para a gente entender a voz de Deus falando aí. Na hora que eu li esse texto de Paulo estudando esse capítulo, gente, na hora o Espírito Santo me lembrou de que Deus foi o primeiro a dizer o que ele ia fazer em meio às trevas. Deus disse desde o início o que ele ia fazer diante das trevas com a luz, ok? Olha só, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Gente, esse versículo, haja luz, ele faz com que Deus, naquele momento de total escuridão, de total trevas sobre a face do abismo, Deus começasse a criar vida. Porque não existe vida sem luz, ok? Por isso que a primeira coisa que Deus faz na criação, em Gênesis 1:1, e também quando nós estamos mortos para os nossos pecados, e nós então reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, a primeira coisa que precisa vir sobre nós é luz. Então a luz veio sobre as trevas na criação, e a luz veio sobre as trevas que existiam na nossa vida por causa do pecado, por causa do Deus dessa era. É disso que Paulo está falando. Gente, Deus disse, Paulo está dizendo assim, olha, desde o início, Deus disse o que precisava acontecer. Deus disse o quê? Das trevas resplandeça luz, ok? Então no meio do caos, no meio das trevas, vai resplandecer o quê? Luz. Talvez eu não consiga traduzir para vocês em palavras aquilo que vem à minha mente quando eu penso nisso, mas eu vou tentar aqui colocar em algumas poucas palavras o que eu penso sobre isso. Quando a palavra diz em João 1:1 que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nós já sabemos que isso está falando sobre Cristo, sobre Jesus, certo? Então Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Então quando Deus abre a boca para falar, o que ele está liberando?
Jesus, ok? Então, Jesus é a palavra de Deus, ok? Então, a Bíblia que você tem na sua frente aí agora, ou na sua mão, é Jesus, ok? Toda ela, inteirinha, inteirinha. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você abre para ler, quem que você está vendo? Jesus, ok? Então, quando Paulo diz aqui, das trevas resplandeça a luz, é porque quando a palavra de Deus, Jesus, ele sai da boca de Deus ao nosso encontro, aonde há trevas explode a luz. Há um novo nascimento, ok? Então o novo nascimento acontece dessa liberação da palavra de Jesus da boca de Deus. Ou melhor dizendo, quando nós hoje falamos do evangelho para alguém, ou quando alguém falou do evangelho para nós, o que nós estamos liberando sobre as trevas? Luz. Ok? Nós estamos sendo boca de Deus, liberando também Jesus sobre a vida das pessoas. Amém? Maria, fala aí. Gente, é um ícone novo aí dentro do Google Meet que eu não sabia. Tem mãozinha levantada. Quer perguntar, Maria? Demorou. Abre aí e pergunta. Isso é chique, gente. O aplicativo vai criando umas coisas diferentes, a gente não sabe. Bom, se é Maria, você abre e fala. Se não for, se você apertou sem querer, vamos que vamos. Vocês entenderam, gente, o que eu quis dizer aqui? Ao mesmo tempo que isso é muito simples, isso é muito poderoso. Se essa verdade de Deus ela vai sendo incutida no nosso espírito, quando você fala de Jesus, você está entendendo, você está potencializando essa luz que está sendo resplandecida nas trevas. É como se um grande farol, que é você agora, porque você está na luz, chegasse em cima de alguém que está no escuro. É isso que acontece conosco, ok? Então Paulo está dizendo aqui, ó, eu sou um grande farol diante das pessoas. Aí ele diz assim, se o nosso evangelho, no versículo 3, eu estou lendo lá em cima de novo, está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Por quê? Porque o Deus dessa era cegou o entendimento. Porque eu sou um grande farol diante das pessoas. A luz de Cristo está resplandecendo na minha vida. O que é resplandecer, gente? É ser aquela coisa luminosa, né? Resplandecer é ser extremamente luminoso. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos a luz de Deus para as pessoas, nós somos essa luz que resplandece nas trevas. Então é isso que Paulo está dizendo que nós devemos fazer, que ele estava fazendo ali na igreja de Corinto e por onde ele passava, ele era essa luz resplandecendo. E quem continuasse em trevas é porque estava cego pelo Deus dessa era, pelo Deus desse mundo. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então Paulo está dizendo assim, o que é mais interessante, igreja, é que olha a beleza e olha o poder que é ter o próprio Deus morando, habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo hoje, essa luz de Cristo resplandecendo em nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus nessa terra, que nós falamos semana passada no finalzinho, ok? Eu sou a imagem em carne do Deus Todo-Poderoso, assim como Jesus foi, ok? Então nós somos essa grande imagem de Deus andando na terra. Só que Deus faz uma coisa, ele põe toda essa glória dentro de um vaso de barro. Por quê? Para que nós nunca venhamos nos vangloriar daquilo que Deus colocou dentro de nós, para que nossa glória seja dar glória para Ele, para que a nossa alegria seja reverter a glória para Deus, para que nós venhamos entender que nós, pecadores, como éramos, né, ainda estamos nesse corpo extremamente mortal, porque o pecado ainda não foi tirado da terra, por isso que a gente continua tendo que morrer, né, fisicamente. Mas no dia que nós ressuscitarmos, isso tudo vai acabar. Mas vamos voltar aqui. Então ele diz assim, nós estamos em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro que Deus coloca um grande tesouro dentro de nós. Qual é o grande tesouro? A presença dele.
o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós, a presença de Deus dentro de nós, a luz de Cristo resplandecendo através de nós. Isso é tesouro para lá de poderoso, de caro, de importante. E aqueles que entendem que são esses vasos de barro, mas que existe um tesouro glorioso dentro de si, é os que mais valorizam o quanto Deus está usando a sua vida, o quanto Deus deseja santificar a sua vida, porque a glória vai sendo dada para Ele. Gente, quanto mais as nossas atitudes refletem Jesus, mais a glória vai para Deus, porque as pessoas começam a reconhecer o Deus que nós servimos. As pessoas não vão se glorificar a nós mesmos, quando nós somos a imagem e semelhança de Jesus, mas elas vão glorificar a Deus. Elas vão dizer assim, realmente esse Deus que você serve transforma vidas. Esse Deus que você serve muda histórias. Esse Deus que você serve traz paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, porque é disso que Paulo vai falar aqui em seguida. Olha isso que ele vai falar, gente. Por quê? De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo está dizendo assim, gente, para aquele que entendeu que viver para Jesus é essa renúncia que ele falou lá no versículo 1, a pessoa já entendeu que ela é escravo do próximo, ela já entendeu que ela é escrava de Jesus, que ela está nessa terra para servir a Cristo, que ela está nessa era para alcançar o máximo possível de pessoas para Deus, que ela está nessa era para mortificar mesmo essa carne pecaminosa, sendo humilde, buscando de Deus realmente essa restauração da sua vida, para que a luz de Cristo resplandeça cada vez mais, para que em nós, aí Paulo está dizendo, opere a morte. Qual morte? A mortificação da carne, a mortificação do nosso eu, para que as vidas que estejam recebendo a palavra de Deus através de nós recebam o quê? Vida. As pessoas vão ser tocadas pela vida de Deus através de nós, a luz resplandecendo nas trevas. Porém, a nossa vida vai estar o quê, gente? O tempo todo sendo mortificada. Eu fiquei tão feliz que esses dias eu estudando essa palavra, e eu queria trazer essa comparação para vocês desse versículo 8, e eu não estava achando palavras para mesmo pegando o grego, que eu peguei alguns aqui, ainda não me dava a exatidão do que eu queria ministrar para vocês. E aí ontem eu estava assistindo um podcast, não me lembro agora de quem, depois eu tento lembrar e eu passo para vocês se vocês quiserem assistir. E a pessoa falou exatamente o que eu precisava sobre esse versículo 8 e o versículo 9. Porque ele explica para nós assim, gente, dentro do contexto que ele estava falando, ele acabou falando isso. Que quando Paulo está dizendo assim, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que Paulo está querendo mostrar para nós? Que a vida cristã vai ser uma vida de sempre assim, gente. Tudo que acontece no externo não me abate no interno. Tudo que as pessoas tentam nos atingir da parte externa, o cristão por dentro, ele não é contaminado com aquilo. Então, ainda que você tenha uma circunstância contrária do lado de fora, aquilo não te atinge por dentro. Porque as pessoas acham que por elas nos pressionarem, por elas nos atacarem com palavras, é o que Paulo está falando que ele está vivendo, gente. Ele diz assim, ainda que nós venhamos ficar diante de situações extremamente perigosas,
extremamente com risco de vida, extremamente apertados, né, pressionados. Uma das traduções aqui fala de prensa mesmo, né? Sabe a prensa que passa a azeitona para sair o azeite? Uma das palavras no grego aqui é essa. Então Paulo está dizendo assim, ainda que as pessoas venham nos pressionar, dizendo algo contra nós, que se levantem calúnias, que se levantem dificuldades com diversas áreas que você pode pensar e tudo que você possa imaginar, que venha contrário a nós, que venha para tentar nos destruir, que venha tentar nos desanimar, nós temos algo interior, por isso que ele vai falar sobre essa renovação interior que acontece. Por quê? Porque o externo não atinge o meu interno. Mas quando que isso acontece, gente? Quando eu estou em Cristo, quando a luz de Deus ela tem iluminado a minha vida, quando a minha vida condiz com aquilo que eu tenho ouvido de Deus, com aquilo que eu tenho lido da palavra, com a minha vida sendo esse reflexo de Cristo aqui na terra. Por quê? Porque se facilmente eu sou abalado quando se levanta uma calúnia, ou se facilmente eu sou abalado quando alguém me pressiona, ou se facilmente eu me desvio quando vem uma situação financeira complicada, ou se facilmente eu saio da igreja porque o irmão não me deu a paz do Senhor, ou se facilmente eu fico falando mal das pessoas porque alguma circunstância não foi como eu gostaria, então isso quer dizer que eu ainda não estou nesse nível que Paulo está falando aqui. As circunstâncias externas não interferem o meu homem interior, o meu espírito. O meu espírito é inabalável em Cristo, porque quem tem construído esse espírito aqui dentro, quem tem me edificado é o próprio Espírito Santo. Então eu sou inabalável. Porque ele vai dizer assim, gente, versículo 8 de novo. De todos os lados nós somos pressionados. Então pressionado você está sendo, certo? Mas não desanimados. Então pode vir a pressão que for, ok? Para fazer você parar, por exemplo, para fazer você retroceder, mas você não desanima. De onde vem essa força para não desanimar? De dentro, do interno, ok? Nós ficamos perplexos. O que é ficar perplexo, gente? Você já esteve diante de uma situação que você fala assim, agora eu morri. Sabe aquela situação de te deixar perplexo? Foge a cor do seu rosto, foge a cor do seu corpo, foge o ar, de tão difícil que aquela situação se parece diante de você, aparece, né, diante de você. Você está perplexo, você fala, agora acabou tudo, ok? E Paulo diz assim, mas não desesperados. Por quê? Porque dentro de você, aquela situação perplexa, o que vira lá dentro? Fala assim, não, eu conheço o Deus que eu sirvo, ele é fiel para me ajudar a sair dessa situação de perplexidade. Entende o que eu tô falando? E aí esse irmão falando, eu falei, obrigada, Jesus. Era isso que eu precisava entender. O externo não atinge o interno. Toda a comparação que ele faz aqui é de algo que vai vir do externo, mas que não vai atingir o seu externo, o seu interno, ok? É disso que Paulo está nos ensinando aqui. Nada no externo pode atingir o nosso externo. Uma das palavras que eu cheguei a ver no grego, que eu falei, gente, olha que tremendo Paulo falando. No final do versículo 9, ele diz assim, abatidos, mas não destruídos. Sabe o que essa palavra no grego significa, esse abatido? É literalmente alguém que é morto na guerra, ou alguém que é morto pelo inimigo, abatido. Sabe assim, a gente lê às vezes e não presta atenção, né? Aquele soldado foi abatido pelo inimigo, certo? Ele foi literalmente morto no campo de guerra. Mas o que Paulo diz? Mas não destruído. Por quê, gente? Ainda que o meu corpo mortal esteja em morte física, o que vai acontecer na ressurreição com Cristo, na volta de Jesus? Nós vamos ressuscitar. Ok? Meu corpo vai ser transformado num corpo de glória. Então, ainda que eu esteja morto fisicamente, Paulo está dizendo assim, eu não estou destruído, porque eu vou ressuscitar junto com Cristo, ok? É disso que ele está falando. E aí ele começa dizendo exatamente, vamos fechar e abrir de novo? Se não vai fechar aqui, voltem rapidinho aí para a gente já continuar.
Acho que voltou todo mundo, né? Vamos lá? Aí ele diz assim, gente, versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Fala de mortificação, né? Da nossa carne. A nossa renúncia. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte. Então o tempo inteiro, né? Nós somos entregues à morte por causa do evangelho de Jesus. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo está dizendo assim o tempo inteiro, aquele que decide viver em prol do evangelho vai estar pondo em perigo a sua vida. Porque sempre vai haver a perseguição, a tentativa de morte e tudo mais que a gente percebe que a igreja primitiva sofreu, e que não pense você que nós não vamos passar, porque vamos sim. Lembra da grande tribulação que a igreja vai passar, né? Quem estudou escatologia comigo sabe muito bem disso. Então nós não vamos escapar desses conselhos que Paulo está dando. Ainda que nós aqui no Brasil tenhamos uma vida privilegiada em pregar o evangelho em qualquer esquina, em qualquer igreja de porta aberta, não pensem vocês que nós estaremos ilesos do tempo da grande tribulação, ok? Nós vamos ser perseguidos sim, nós vamos ser entregues à morte o tempo inteiro por causa do evangelho. E aí é que vem a grande questão dessa perseverança, desse entender que nada externo pode abater a minha vida, pode fazer com que eu venha retroceder, que eu venha negar a minha fé. Por quê? Porque é algo inabalável que habita dentro de mim, que tem fortalecido, que tem edificado a minha vida. Isso faz a diferença. Maria, quer perguntar? Se não, fecha o áudio aí para nós, por favor, querida. Versículo 13, gente. Ele fala assim: está escrito, criei, por isso falei. Ele cita um versículo de Salmos, ok? Aqui. Mas ele está nos ensinando algo aqui a respeito disso que ele está falando. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Gente, o que Paulo está dizendo é o seguinte: aquele que tem convicção, que realmente creu, igual nós lemos lá em João 3, aquele que creu em Cristo e por isso está salvo, ele fala de Jesus, ele prega o evangelho completo, porque ele creu, porque ele ouviu, porque alguém falou para ele e ele creu. E por isso nós também falamos. Então esse versículo de Salmos fala assim: você sabe por que você fala de Jesus? Por que você prega Jesus? Por que você dá ênfase à palavra de Deus? Porque você primeiro creu. Você só pode falar algo, gente, a respeito do evangelho no sentido mais profundo disso, tá? Não estou falando no sentido geral, não. A gente só pode testificar a respeito de algo quando isso já criou raízes no nosso interior. Por isso, a necessidade do estudo, da leitura da palavra, da meditação, né, das disciplinas espirituais aí. Por quê? Porque isso vai fazer com que a palavra fique enraizada no meu espírito, para que crie realmente uma fé inabalável. E por isso que você vai pregar. Então sabe por que você não vai negar Jesus na época da grande tribulação? Porque você creu de verdade. Não é algo superficial, não é algo passageiro. Você creu e por isso você está pregando Jesus. E por isso que Paulo, mesmo diante de todas as suas adversidades, ele continua pregando Jesus e ele vai continuar até o dia da sua morte. Não há quem pare alguém que creu, porque ela vai falar, ok? Ela vai pregar.
É disso que Paulo está falando. Então ele fala assim, naquele dia nós vamos ressuscitar com Cristo e eu vou ser apresentado junto com vocês diante de Deus. Por isso que eu tenho pregado o evangelho. Porque é nisso que eu creio, é essa verdade que eu tenho apresentado para vocês. Versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Todos eles o quê? Todos os problemas que nós estamos vivendo. A glória que está por vir é muito maior do que aquilo que a gente está vivendo agora nesse momento. Sabe essa circunstância que você está vivendo aqui agora, nesse momento, que você diz assim, isso vai me matar, eu não vou conseguir passar por essa situação. Meu irmão, olha para trás e veja o que você já conseguiu vencer na sua vida com Cristo. O que Deus já fez com que você passasse e que você vencesse junto com Ele. Porque as circunstâncias adversas, elas estão nessa terra, infelizmente, por causa da corrupção do pecado, ok? A maldade reina através do Deus dessa era. Satanás é o governador dessa terra até Jesus voltar, infelizmente. Mas nós, que somos nova criatura, temos um outro reino atuando em nós. E por isso que nós sofremos tantas pressões, tantos ataques, tantas situações adversas, porque nós queremos a verdade, porque nós queremos estar na luz, nós não vamos nos corromper com o pecado, nós não vamos nos entregar ao pecado, porque nós desejamos vida eterna, nós não vamos desanimar, como Paulo está dizendo aqui, nós não vamos desanimar, nós vamos perseverar. É isso que ele está dizendo, para que abunde, né? Essa é a palavra, para que aumente, transborde a graça que as pessoas vão dar a Deus, porque as pessoas estão sendo salvas através da sua vida, porque as pessoas estão sendo alcançadas, porque você não desanima, porque você não desiste, porque você persevera, porque você tem dado testemunho. Então, muitas pessoas estão sendo alcançadas no reino de Deus, na terra, por intermédio de Paulo nesse momento, por intermédio da igreja de Corinto. Muitas, inúmeras pessoas estão sendo salvas. E Paulo está dizendo assim, gente, deixa isso transbordar, porque vai ser dado glória para Deus. Então esqueçam essas pequenas coisas, essas meninices de vocês, esses pecadinhos que têm rodeado vocês, essa maldade de vocês, todos esses probleminhas que vocês têm vivido aí na igreja de Corinto, porque ele diz o quê? Versículo 16. Por isso não desanimamos, embora externamente, mesmo que por fora, a gente esteja realmente sofrendo, está doendo, a carne está doendo, os sofrimentos estão sendo pesados. Eu tenho passado noites em claro por causa de uma situação adversa na minha vida. Eu tenho tido que cuidar, talvez, de pessoas doentes. Eu tenho tido que trabalhar mais horas para conseguir sustentar a minha família. Tantas circunstâncias talvez estejam nos rodeando e fazendo com que essa pressão faça com que a gente desanime. Mas Paulo está dizendo, mesmo que, embora exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, ainda que a nossa vida por fora, a gente esteja envelhecendo por causa do desgaste, né? Do trabalho, da falta de sono, de uma má alimentação, de não ter algumas coisas, né, na nossa vida que nós às vezes precisaríamos ter para estar melhor. Paulo está dizendo assim, ainda que o meu exterior, em algumas traduções se corrompa, né? Algumas traduções devem estar assim, né? Ainda que no meu exterior eu me corrompa, ainda que exteriormente eu esteja me desgastando, interiormente, o que está acontecendo? Estamos sendo renovados dia após dia. A palavra de Deus, ela traz um frescor todos os dias para nós, que só quem experimenta dessa água viva todos os dias, desse pão, desse maná que desce do céu todos os dias, quando a gente está meditando na palavra,
Quem passa tempo realmente com o Senhor ali no seu devocional sabe do que eu estou falando, desse refrigério que vem da parte do Espírito sobre as nossas vidas. Então, o homem interior, lá no nosso espírito, o que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo renovados dia após dia. Até que momento? Até a volta de Cristo e mais ainda, a vida eterna com Ele. Então, por fora, você pode estar totalmente desgastado, totalmente destruído, totalmente cheio de chicotadas nas costas, cheio de cicatrizes, cheia de machucados por causa das pressões da vida, por causa das circunstâncias. Mas olha para dentro do teu homem interior e veja como ele está. Se ele está se renovando, se ele está fresco, se ele está jovem, se você tem o mesmo amor por Jesus do primeiro dia quando você aceitou ele, que você sentiu o verdadeiro amor de Deus sobre a tua vida, então tá tudo certo, meu irmão. Tá tudo certo, minha irmã. Nós estamos no caminho certo. Porque Paulo está dizendo, ainda que o meu exterior esteja se desgastando, o meu homem interior, ele se renova dia após dia. Por quê? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Gente, só Paulo podia escrever um versículo desse, viu? Não tinha outra pessoa para escrever um versículo como esse. Porque quando a gente olha o martírio que Paulo sofreu durante toda a sua caminhada com Jesus, vai ter um versículo, eu não me lembro agora aqui, mas tem um texto que relata todos os incidentes de Paulo. O tanto de naufrágio que ele sofreu, o tanto de açoites, o tanto de apedrejamento, o tanto de prisões, o tanto de falta de comida, o tanto de andar no sol durante todo o dia, procurando talvez por água, por um lugar para ficar. Só Paulo poderia dar esse exemplo para nós de que tudo isso que ele passou é leve e momentâneo. Ok? Então, se Paulo, que sofreu tudo que sofreu por causa do Evangelho de Jesus, por causa do ministério que ele mesmo fala que ele foi chamado pela misericórdia de Deus, passou por isso, esqueça esse Evangelho triunfalista que nós temos visto por aí nos púlpitos, viu? Para mim, esse Evangelho ele não está escrito aqui. Eu consigo ver com esses textos que Paulo está dizendo para mim e para você que o evangelho nessa era caída, regida pelo diabo e pelos seus demônios, vai ser uma época muito desgastante para nós, de muita pressão, de muitas circunstâncias adversas. Mas qual é a diferença para o cristão verdadeiro, gente? A renovação dia após dia no nosso espírito. Então tudo do lado de fora pode estar um verdadeiro caos, mas disse Deus. O que ele disse? Haja luz. Então qual é o importante diante do caos, das adversidades? O que existe de luz em você, ok? Então isso vai fazer toda a diferença. Então esquece esse evangelho de que a sua vida vai ser um mar de rosas porque você tem Jesus, de que tudo na sua vida tem que dar certo. Isso não é evangelho de Jesus. Isso não está aqui na igreja primitiva. Nós não vimos as pessoas que realmente decidiram por Jesus ter uma vida extremamente sem dificuldades, ok? Não quer dizer que a sua vida precisa estar em derrota. Não estou falando sobre isso também, ok? Os extremos, eles são perigosos. Nem você precisa ser uma pessoa extremamente derrotada, mas eu também não posso acreditar que a minha vida não vai ter problemas por causa de Jesus. Porque é justamente por causa do Evangelho de Cristo, por causa da verdade, é que nós muitas vezes vamos sofrer, viu? É por causa justamente da justiça que nós vamos sofrer muitas vezes. E aqui nós poderíamos dar inúmeros exemplos disso, sobre essa real dificuldade de ser um verdadeiro cristão nessa era caída. Aí ele diz assim, gente, versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos aonde, gente? Aonde que é pra gente fixar os olhos? Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Parece até uma frase
feita, mas que na realidade não tem muito sentido para o meu dia a dia, ok? Muita gente lê esse versículo ou fala esse versículo e pensa logo em algo tipo assim, para Paulo foi fácil dizer isso, ou como que é que põe isso em prática, né? Como que é esse negócio de pôr os olhos naquilo que não se vê, mas, sabe assim, parece um versículo meio maluco, né? Assim, se você lê de grosso modo, eu olho para esses textos e fico me perguntando às vezes, falo, Senhor, se o Senhor não revelar a sua palavra para nós, como é que a gente entende um tipo de versículo desse? Mas ele tá claro, mas ao mesmo tempo ele não tá prático, né, para mim, no meu dia a dia, ok? Porque assim, crer ou acreditar que nós devemos estar com os nossos olhos voltados para Jesus, isso é fato, ok? Que nós devemos ter a nossa vida voltada para as coisas do reino de Deus, ok, tudo bem. Mas como é que eu vivo então o meu dia a dia com essa realidade? Olhando para as coisas que são eternas e não para as coisas que são transitórias. Por quê? Porque na verdade a gente tem a tendência de olhar para a circunstância do momento. Então o que Paulo está tentando exemplificar aqui para nós é assim, diante da morte física, para onde você tem que olhar, gente? Para a eternidade, ok? Ainda que eu vá morrer fisicamente, que vão me matar aqui agora, eu preciso entender que isso aqui, essa morte física, ela só é um passo para a eternidade. Ainda que essa situação, nesse momento aqui na minha vida, seja de total dependência financeira, de circunstâncias difíceis, de eu não conseguir, né, suprir todas as necessidades, ainda assim eu sei que o meu Deus, ele é o Deus do ouro e da prata, e na eternidade não haverá mais escassez. Então, essas circunstâncias aqui, desse momento antes de Cristo voltar, ele é extremamente transitório, ele é algo extremamente passageiro. Olhar para a nossa vida, gente, de 60, 70, 80 anos, 90, muito raramente, né, para algumas pessoas, é maravilhoso, porque é um tempo muito rápido diante da eternidade. Você sabe o que é 70 anos para Deus? Um estalar de dedos dele. Você sabe o que é 50 anos para Deus? É um piscar dos olhos dele, porque ele é eterno. Ele está de eternidade a eternidade regendo essa terra. Então, se a gente fixa a nossa mente, os nossos olhos nessa circunstância local aqui, nessa circunstância que eu estou vivendo nesse momento, nós nos tornamos muito medíocres, gente. Quando a gente começa a avaliar essas situações, você percebe o quão a nossa vida ela é um vapor. Eclesiastes vai falar, né, isso. Salomão vai falar que a vida é um vapor. Por quê? Porque ela é muito rápida. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso justamente aproveitar o máximo possível dos dias que o Senhor está me dando nesta terra para cumprir todo o propósito que Deus tem para mim. Sabe aquele livro que está escrito a teu respeito lá diante de Deus? Espírito Santo, me ajuda a viver aquilo que está escrito sobre os meus dias. O que é que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito do Senhor específico para a minha vida? Porque eu preciso viver isso, Jesus. Só que nós só conseguimos viver isso com os nossos olhos aonde? Naquilo que é eterno. O que quer dizer isso? A nossa vida precisa ser um eterno ou um diário de entrega, né? Na verdade, assim, diariamente, é isso que eu quis dizer. Diariamente a nossa vida precisa estar entregue aos cuidados do Senhor em todos os sentidos. Quem já me ouviu falar essa frase vai lembrar. Eu costumava falar uma coisa quando eu estava falando sobre Jesus, principalmente. Jesus, quando ele acabava um dia, geralmente ele se retirava para orar, tá? Geralmente era no período da noite que ele orava, né? Ou no período da madrugada e tudo mais. Então, o que Jesus estava fazendo nesse retiro dele para orar, nesse retiro para falar com o Pai? Era justamente buscando a direção para o dia seguinte. Então, Jesus, ele vivia um dia de cada vez. Ele sabia o propósito eterno dele, ele sabia o dia, o que ele tinha vindo fazer nessa terra,
mas ele sabia que era um dia de cada vez. E cada dia o Pai tinha algo escrito para ele viver, tinha algo determinado para ele fazer. Então, fica muito mais fácil quando a nossa vida ela passa por esse estágio de busca diária da vontade de Deus para nós, de entender que a minha vida todos os dias pode estar entregue totalmente aos cuidados de Deus para saber, Jesus, qual é a tarefa de hoje? E quando eu digo isso, gente, essa tarefa de hoje com Cristo tem a ver com a tarefa de hoje dentro do contexto da nossa vida, ok? Para alguns, Deus até pode trazer uma direção muito específica, a respeito, inclusive, até de deixar algumas coisas para fazer aquilo que Deus está propondo para a pessoa. Mas, no geral, a nossa vida diária, ela é esse tempo que Deus vai usando para fazer o seu propósito na terra. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou vivendo o reino de Deus. Enquanto eu estou na faculdade, eu estou vivendo o reino de Deus. Enquanto eu estou, sei lá, conversando com os meus familiares dentro de casa, eu estou vivendo o reino de Deus. Quando uma pessoa vem me visitar, eu preciso entender que aquilo talvez tenha um propósito de Deus. Quando eu preciso ir numa visita, fazer uma visita por alguém, eu preciso ir impulsionado, inclusive, pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você já teve essas impressões como eu já tive. Sabe aquele momento que você está ali trabalhando e naquele momento vem uma pessoa na sua mente a respeito de uma situação ou a respeito de uma pessoa e você diz assim, nossa, como que fulano tá, hein? Lembrei dele aqui agora. Só eu que passo por isso? Ou vocês também lembram de vez em quando de uma circunstância, de uma pessoa, vem na mente? Vocês acham que esse pensamento que está vindo na mente de vocês é de vocês mesmos? Se nós somos cristãos? Não, com certeza não. Então o que eu preciso fazer com esses pensamentos, gente? Eu preciso justamente fazer com que eles virem uma realidade espiritual. Então, se eu posso ligar para essa pessoa e falar com ela para ver se está tudo bem, que eu faça assim. Se eu posso ir fazer uma visita para essa pessoa, então que eu vá. Se eu posso mandar uma mensagem, se eu não consigo ligar e nem ir, se eu posso mandar uma mensagem para ver o que está acontecendo, dependendo do sentimento que você tem, né? Se é um sentimento de preocupação, se é um sentimento de alegria, não sei. O Espírito Santo, ele tem tanta criatividade para ministrar a nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes tem uma pessoa diante de você, conversando com você, e a sua falta de atenção está te tirando de uma circunstância que o próprio Deus está criando para você ministrar o evangelho para aquela pessoa, ou para você orar por aquela pessoa. Outro dia eu falei para minha galera aqui de casa, gente, que eu até fico com vergonha quando eu vou falar assim. A gente vem ministrando a palavra já há algum tempo, e aí as verdades de Deus, elas estão já quase que encurtidas dentro de nós, né? E eu tava um dia desses num depósito grande aqui do ABC, chamado Copafé. Quem já veio aqui sabe do que eu tô falando. Eu tava lá dentro fazendo alguma compra para minha reforma lá do apartamento. Isso já tem um tempinho, já tem uns 3 anos isso, se não tiver mais. E eu tava lá dentro da Copafé e me passa um funcionário da Copafé que ele tava com... Eu acho que era um problema no braço, alguma coisa assim, não sei se ele tinha tido um acidente. Ele estava com o braço extremamente enfaixado, atrofiado, alguma coisa assim. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim assim, ora pelo braço dele. E eu falei assim, e agora, Jesus, como é que é isso, né? Como é que é? Como é que eu vou orar aqui no meio do depósito, né? Na frente de todo mundo, vou chegar pro rapaz, o funcionário, e falar, ó, Deus tá mandando eu orar pelo teu braço, né? E aí, naquele momento, veio realmente aquela dúvida carnal no meu coração, por causa da circunstância, né? Porque eu tava ali no meio de um depósito enorme, cheio de pessoas, passando pra lá e pra cá. O cara era um funcionário ali do depósito. E pensa o que eu fiz, gente. Falem aí pra mim, o que vocês acham que eu fiz? Eu não orei. Eu não orei. E o que vocês acham que Deus queria fazer naquele momento? Deus queria fazer algo na vida daquele rapaz, ok? Mas nós somos muitas vezes mal ouvintes da voz do Espírito. Então a gente acha que essas coisas é da cabeça da gente. Sabe assim? A gente pensa que são pensamentos nossos, naturais. E eu posso te afirmar que para um cristão, 99% dos seus pensamentos, dos seus sentidos
se eles estão totalmente entregues ao Espírito Santo, eles vão ser uma direção de Deus para a tua vida, ok? Então nós precisamos estar sensíveis a isso. Nem ser, os olhos para o que... Eu já ia falar, por que eu entrei nesse assunto? Mas os nossos olhos, eles precisam estar voltados justamente para isso que Deus está fazendo em nós e deseja fazer através de nós. Porque essa vida aqui, gente, ela é muito rápida. Ela é muito passageira. Então não adianta ficar olhando para esse mundinho que você está vivendo e achando que isso é tudo para a tua vida, que isso é suficiente para você, que eu vou dizer que não é. Tudo aquilo que nós conquistarmos de forma terrena, de forma... eu não estou dizendo que a gente não deve conquistar, não é isso. Entendo o que eu estou dizendo, quem me conhece sabe que não é essa a minha pregação, ok? Não é esse o meu ensino. Mas eu estou dizendo que a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, eles não podem estar focados nisso. Porque Paulo está nos ensinando que os nossos olhos, eles precisam estar focados em outro lugar, naquilo que é eterno, naquilo que é o propósito de Deus para mim aqui na terra como igreja, naquilo que o meu irmão está precisando, que está do meu lado, naquilo que aquela outra pessoa está precisando, que está perto de mim, no corpo de Cristo que eu estou congregando, como é que eu faço para servir melhor o corpo de Cristo da minha igreja. É disso que Paulo está dizendo, aquilo que é eterno, não aquilo que é transitório. Amém? Capítulo 5, vamos começar aqui porque eu acho que dá para a gente dar uma andada aqui e em seguida a gente já termina. Capítulo 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui porque aqui já dá para a gente explicar exatamente o que Paulo está querendo dizer nesses primeiros versículos do capítulo 5. Gente, olhar para esse texto e não decifrar as palavras que estão aqui é onde trazem ou falta de entendimento ou confusão do que Paulo está falando, né? Esse é a verdadeira questão num texto desse aqui. Vocês viram que Paulo estava falando justamente sobre a questão de nós não desanimarmos, de nós estarmos nutridos interiormente. Então ele está falando sobre algumas coisas ali em cima que a gente já falou. E ele começa o capítulo 5 falando sobre uma destruição de uma casa terrena, a destruição de uma habitação terrena. Do que Paulo está falando, gente? Vamos ler de novo para a gente conseguir agora decifrar. Eu vou parando e já vou falando. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, versículo 1. Paulo está dizendo para nós que ainda que a nossa habitação terrena, ele está falando do nosso corpo, ok? Dessa vida, desse corpo natural que a gente tem aqui hoje, desse corpo físico que nós temos hoje. Ainda que essa habitação temporária, ela for destruída, temos da parte de Deus um edifício. Gente, o que é esse edifício que Paulo está falando, que nós temos da parte de Deus, que é uma casa eterna? E por que eu vou falar isso aqui? E a gente vai entender no final, no versículo 4, já indo para o 5 ali. Paulo está falando que enquanto cristãos, enquanto nascidos de novo, lembra que nós precisamos nos edificar dia a dia com o Senhor? Lembra que a nossa vida, nós falamos lá no livro de 1 Coríntios, sobre que tipo de construção você tem feito dentro de você? Com madeira, palha e feno ou com ouro, prata e bronze? Lembra? Sobre o tipo de material que vocês estão utilizando na construção da vida espiritual de vocês. Porque isso vai fazer a diferença para a eternidade.
Quando nós lemos lá em 1 Coríntios esse texto, Paulo está dizendo assim, na hora que Jesus se revelar, essa revelação de Jesus vai justamente com os olhos de fogo de Jesus, vai revelar o tipo de construção que eu tenho. Então, lá em 1 Coríntios, Paulo falou para nós pensarmos, analisarmos sobre que tipo de construção nós temos feito, que tipo de material nós temos utilizado para edificar nossa vida em Deus. Será que eu tenho feito de qualquer jeito essa construção? Será que eu tenho usado tipos de materiais muito vulneráveis, né? Que é a madeira, a palha e o feno, que se queimam facilmente? Ou eu tenho me preocupado em realmente edificar minha vida interior, o meu espírito, com materiais preciosos, que é a vida com Deus realmente, através da palavra, através das práticas espirituais. Isso vai fortalecer o meu homem interior, vai fazer esse edifício ficar poderoso. Aí ele diz assim, vamos voltar para o versículo 1 só para vocês entenderem, ó. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Paulo está dizendo assim, gente, nós temos algo sendo construído para a eternidade, algo sendo edificado dentro de nós, e também já existe uma morada celestial, que nós sabemos que é a Nova Jerusalém, que vai descer dos céus. Nós precisamos edificar a nossa vida e também crer nessa edificação eterna que já foi feita pelo próprio Senhor, que é a Nova Jerusalém, e que nós vamos ter então uma habitação muito mais poderosa ou muito mais maravilhosa na nossa vida do que simplesmente esse corpo físico que a gente dá tanto valor nessa terra. Lembra que Paulo estava falando de olhar para as coisas eternas e não para as coisas terrenas e transitórias? Ele está falando assim, não se preocupem com a morte física, não se preocupem com o desgastar do corpo de vocês, não se preocupem com os problemas que a gente perece nessa terra por causa do pecado ainda, por causa das circunstâncias que nos rodeiam. Paulo está dizendo, não precisamos nos preocupar com isso. Nós sabemos que se for destruída essa temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Continuando, enquanto isso, gememos e desejando ser revestidos da nova habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Eu quero que vocês vão comigo rapidinho, Apocalipse 3,14. Vocês vão lembrar desse texto, vocês estudaram comigo, e aí a gente vai entender o que Paulo está falando aqui. A gente já vai terminar, tá, gente? Me deem 5 minutos e já finalizo aqui. Apocalipse 3, versículo 14. Vamos ver o que o apóstolo João de novo escreveu aqui para nós. Paulo está usando bastante alguns textos que o próprio João também escreveu, não que eles usassem, né, o texto um do outro, porque as cartas foram escritas em épocas totalmente diferentes, mas como a palavra se completa, é isso que a gente pode dizer. Apocalipse 3,14 vai falar sobre a igreja de Laodiceia, ok? Olha o que o texto diz aqui para nós. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, olha aqui, gente, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus está dando uma carta para uma igreja, uma das 7 igrejas, dizendo que ela acha que ela é rica, que ela acha que ela está poderosa, que ela acha que ela está bem na foto, mas Deus está dizendo que ela não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O que está faltando para essa igreja? Olha o que o João está falando aqui, 18. Eu dou este conselho, quem está dando é o próprio Cristo, dando conselho para essa igreja, para mim e para você. Compre de mim ouro refinado no fogo,
e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Então, quando Paulo está falando aqui para nós a respeito de nós estarmos gemendo, desejando ser revestidos da nova habitação celestial, versículo 3, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Que tipo de roupa você tem vestido? E aí, quem tiver dúvida a respeito dessa aula lá da igreja de Laodiceia, eu vou te pedir para durante essa semana, inclusive, ir lá e assistir só esse vídeo sobre a igreja de Laodiceia, para você entender. Eu expliquei lá, tintim por tintim, do que é essa igreja, que ela é miserável, que ela é cega, que ela é pobre e que ela está nu. Ainda que ela ache que ela está vestida, ela não está vestida diante de Deus. Ela não tem buscado essas vestes brancas que nós sabemos que tem a ver com os atos de justiça e com tantas coisas. Eu expliquei tudo lá. E aí Paulo está falando sobre justamente esse anseio que nós temos pela eternidade. E esse deve ser o nosso desejo, por nós estarmos realmente na eternidade com Cristo. Esse é o maior foco, o maior... o olhar do cristão precisa estar na eternidade. Porque aí tudo que a gente passa aqui, tudo que a gente tem que renunciar aqui, tudo que a gente tem que viver pelo evangelho aqui nessa terra, passa a ter muito valor, passa a ser muito mais interessante. Mas por que eu tenho que renunciar às minhas próprias vontades? Por que eu tenho que renunciar à minha carne, aquilo que eu quero fazer? Por que eu não posso sonhar com as coisas que eu tenho desejo? Por que eu tenho que abrir mão? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que me rebaixar para aquela pessoa que está me humilhando? Então, os porquês, eles acabam sendo respondidos por aqueles que realmente nasceram de novo e sabem qual é o propósito, qual é a mortificação da carne, qual é essa morte de Jesus o tempo todo no seu corpo, para que realmente você possa ter vida em Deus e olhar para a eternidade, não olhar só para esse momento aqui na terra. A nossa mesquinhez, gente, é algo terrível, como seres humanos caídos, como o pecado que está impregnado em nós. Então nós precisamos nos despir desse velho homem e nos revestir de Cristo, né? Dessa vida de Deus sobre a nossa vida, para que a gente realmente busque isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Semana que vem, gente, a gente volta aqui do capítulo 5, mas aí eu queria que vocês olhassem lá o texto lá sobre Laodiceia, se vocês puderem ver esse vídeo. A gente volta nessa passagem para a gente entender um pouco melhor e aí a gente dá continuidade semana que vem no texto a partir do capítulo 5, tá bom? Vamos orar para a gente terminar? Alguém quer orar aí? Pode abrir o áudio, senão eu vou orar aqui para a gente terminar, para não ficar atrasando. Querem orar?